Sejam bem-vindos do Retorno do Almoço. Vamos retomar as nossas atividades. Faz aquele alongamento, né? Estica bem, porque afinal de contas ainda temos uma tarde pela frente. Você já tomou seu cafezinho? Porque um cafezinho vai sempre muito bem. Então agora nós vamos voltar para o Padre Eduardo Peters. O dom agora que vai ser refletido, que vai ser estudado, será o dom da fortaleza. Nós estamos celebrando o dom da fortaleza. No nosso tempo, muitos exaltam a força física, chegando inclusivamente a aprovar as manifestações extremas de violência. Mas, na realidade, o homem apercebe-se continuamente da sua debilidade, especialmente no campo espiritual e moral, cedendo aos impulsos das paixões internas e das pressões que sobre ele exerce o ambiente circundante. É precisamente para resistir a essas múltiplas provocações que é necessária a virtude da fortaleza, que é uma das 4 virtudes cardeais sobre as quais se apoia todo o edifício da vida moral. A fortaleza é a virtude de quem cumpre o seu dever com fidelidade. O dom da fortaleza é um impulso sobrenatural. Quando experimentamos, como Jesus, no Getsemane, a debilidade da carne, quer dizer, da natureza humana submetida às dificuldades físicas e psicológicas, temos que invocar do Espírito Santo o dom da fortaleza para permanecer firmes. Em todos os tempos, e também no nosso, homens e mulheres conheceram e conhecem o martírio do corpo e da alma em íntima união com a Mater Dolorosa junto à cruz. Vinde, Espírito de fortaleza, fortalecei o meu coração em todas as perturbações e adversidades, e dai à minha alma o vigor necessário para resistir ao pecado e ao maligno. Oremos. Ó Deus, concedei-nos o dom da fortaleza para que, perseverantes, fujamos do pecado, pratiquemos as virtudes da fortaleza com santo fervor e afrontemos com paciência e mesmo com alegria de espírito os desprezos, prejuízos e perseguições. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles, sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus. Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo acusado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma
enorme gritaria, alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirasse do meio deles. Levando-o de novo para o quartel, na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Estes também conheceram que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos uma liturgia da palavra que nos permite refletir de modo bem concreto sobre o dom que hoje também estamos nos propondo meditar, que é o dom da fortaleza. Temos o encontro hoje de Paulo com essas três realidades, com os pagãos, porque Paulo está sobre tutela do tribuno em Jerusalém, e também fariseus e saduceus. Paulo tem muita consciência quando coloca a questão da ressurreição dos mortos, porque sabia que esse tema era um tema controverso entre fariseus e saduceus. Mas a questão aqui, sobretudo, é a questão da firmeza de Paulo a respeito da sua missão. E aí vejamos a visão que Paulo hoje tem e a revelação que tem na prisão na noite, né? Em que ele é convidado justamente a ter confiança em Deus. Porque assim como Paulo dá testemunho de Jesus em Jerusalém, é preciso que ele também dê esse testemunho em Roma. A palavra testemunho quer dizer martírio. E é a mesma palavra, né? E nesse sentido, o martírio significa a renúncia de si mesmo em vista dessa oferta ou dessa adesão profunda a Deus.
E precisa ficar bem claro, né? O mártir não é uma pessoa que quer perder a vida. O mártir é aquele que precisa escolher entre as conveniências que lhe estão sendo apresentadas e a permanência naquilo que é certo. Nenhum dos mártires cristãos procurou a morte. A morte lhes foi imposta diante da escolha entre o Evangelho, Jesus Cristo e a fé, ou a vida e a conveniência da vida. Todos esses homens, entendendo um pouco a valoração, né, do que é mais importante, preferem perder a vida do que perder a fé, ou abandonar a fé. O martírio, então, coloca em ordenamento essa questão. Mais importante é permanecer vinculado a Deus do que aceitar aquilo que são as conveniências mundanas. Mas para que você chegue à estatura do martírio, é preciso, sobretudo, cultivar o dom da fortaleza. E aqui gostaria, justamente a partir dessa experiência de Paulo, que vai se configurando agora com a experiência de ir até Roma como prisioneiro por causa do Evangelho, e também da própria fala do Evangelho, onde Jesus pede para que nós mantenhamos a unidade com Ele, como Ele mantém a unidade com o Pai, nós estamos diante da necessidade de buscarmos de fato forças. Por isso, um dom do Espírito Santo é o dom da fortaleza. E a fortaleza atua em nós, imagino, sobre dois aspectos bastante concretos e que nós podemos perceber de forma bastante evidente. Que modos são esses? O primeiro, o modo da defesa. E nesse sentido, a fortaleza se coloca como a resiliência e como também a disciplina e como a convicção que nos mantém na realidade da fé. A fortaleza é essa construção, né, de um edifício forte e coerente na experiência da nossa vida, onde optamos procurar sempre viver a experiência em Deus e não abrir mão dela. Vejam, é diferente da obstinação, porque a obstinação é a resistência pela resistência daquilo que é diferente. A fortaleza não. A fortaleza é a adesão, né, nossa e a firmeza naquilo que é a verdade de fé. É diferente um homem, né, que é forte naquilo que é a experiência da sua fé, daquele homem que é obstinado, né? Por isso, dentro do contexto dos pagãos que martirizaram tantos cristãos, os cristãos foram pintados como obstinados, mas na verdade permaneciam fortes naquilo que era a coerência da sua fé e a coerência da sua vida. Nesse sentido, a defesa interior da fé é o primeiro elemento que eu gostaria de tratar com vocês, né? Nós somos hoje expostos a uma quantidade de informações e de desinformações que perturbam o nosso interior e que perturbam a nossa fé. Às vezes somos perturbados até pelos nossos afetos e pelas nossas paixões. Não pensem, por exemplo, que dentro da dinâmica do sacerdócio não existam também as dificuldades que se apresentam para que nós sejamos tentados muitas vezes a abandonar aquilo que é a coerência da nossa vida sacerdotal. O mundo está aí, a exposição das coisas está aí, e nós somos tentados sobre uma série de aspectos a achar que talvez os esforços que nós empreendemos justifiquem, né, certas conveniências que às vezes queremos adotar como possibilidades ilegítimas dentro da experiência da nossa vida.
sacerdotes são atacados, a gente lê toda terça-feira, né, na oração da noite: sede sóbrios e vigilantes, eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. De fato, as oportunidades para que nós abandonemos aquilo que é a nossa coerência de vida nos são colocadas a cada segundo na vida. Imagina então o pai de família, a mãe de família. Imagina então nós dentro do universo da nossa vida profissional. Imagina então nós no campo das nossas relações e interações, o quanto não somos muitas vezes provocados a abandonar aquilo que é a nossa coerência de vida em função de determinadas licenças e prazeres que não nos são lícitos se nós quisermos permanecer firmes no bem. Por isso, o Senhor vem ao encontro da nossa fraqueza, nos dando esse dom da fortaleza pelo Espírito Santo, que é o dom que sustenta a nossa coerência de vida. Nós precisamos pedir ao Senhor continuamente que Ele nos faça fortes diante dessas possibilidades que roubam do nosso coração a graça e a paz. Paulo mesmo dizia: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque, ao reconhecer as suas debilidades e as suas fraquezas, reconhecia também a fortaleza de Deus dentro de si, que o sustentava e que o orientava na sua vida. Por isso, não pensem que a igreja propõe a vocês uma mera fortaleza humana. Não pensem que a moral cristã é uma imposição, de determinadas atitudes sem levar em consideração a graça de Deus. E outra coisa, queridos irmãos e irmãs, a religião não é uma experiência simplesmente ética, onde nós estamos tratando de mera questão comportamental diante do mundo. A fé não se reduz ao comportamento, mas o comportamento precisa ser iluminado e orientado pela fé, que é diferente. Então, a nossa fé nos leva a nos portar diante da vida de uma determinada forma. Por que motivação? Pela motivação do amor a Deus. Se nós quisermos viver a experiência da nossa fé no dever pelo dever, em certo sentido e em certo momento da nossa vida, vamos nos ressentir da fé e vamos abandoná-la para viver aquilo que quisermos viver. Não se trata, então, de uma mera questão comportamental, mas se trata, sobretudo, de uma resposta amorosa a Deus. Por isso é importante, num primeiro momento, defender o nosso interior de tudo aquilo que possa nos roubar essa pérola preciosa da nossa salvação que encontramos em Jesus Cristo. E por isso, nós vamos dizer que dentro do universo da fortaleza é necessário esforço. O Evangelho fala disso também, queridos irmãos e irmãs. Quem dentre vós que encontrou um tesouro escondido no campo, não vende todas as suas coisas para comprar aquele campo para ter aquele tesouro? Jesus vai dizer: o reino de Deus é como esse tesouro escondido no campo. Assim, nós precisamos empreender esforços pessoais para adquirir aquele campo e ter aquele tesouro. Assim, o reino de Deus não é uma realidade em que somos aceitos de modo passivo na experiência da nossa esperança. Mas não, o reino de Deus é aquela contemplação daquele tesouro na esperança e o esforço pessoal para poder alcançá-lo naquilo que é de direito. Por isso, vamos deixando para trás tudo aquilo que é nosso, vendemos, entre aspas, todas as nossas coisas para poder comprar aquele campo, para poder ter aquele tesouro. O caminho para o reino dos céus é sempre um caminho de ir desapegando de tudo aquilo que nos impede da graça do reino, para adquiri-lo também com o nosso esforço. Mérito e graça
se encontram sempre quando o ordenamento da nossa vida é o ordenamento para a santidade e para a comunhão com o Senhor. Nos tornamos fortes na medida em também praticamos aquilo que é próprio da graça, praticamos aquilo que é próprio da fé. Assim, a fortaleza cresce na medida em que nós também crescemos na nossa convicção em relação ao amor a Deus e à construção do reino dos céus. Como que eu cresço na fortaleza, Padre? Vivendo como cristão. E aqui está o segundo ponto que eu gostaria de tratar. Se num primeiro momento a fortaleza é defesa daquelas realidades interiores que iluminam a nossa vida e ela é fundada na experiência da nossa fé, sobre outro aspecto, a fortaleza também é empreendedorismo. É defesa por um lado e é também empreendedorismo do outro. Porque para que nós possamos realizar a obra da graça, para que nós possamos anunciar a experiência do Evangelho, para que nós estejamos na construção continuada do reino de Deus, precisamos nos tornar também resilientes naquilo que são as nossas práticas e naquilo que são as nossas atividades no mundo. A igreja não se tornou essa estrutura que hoje somos capazes de ver no mundo por conta de pessoas acomodadas. Pelo contrário, foram muitos que ajudaram a estruturar na história esse grande reino de Deus, no qual nós podemos hoje participar e experimentar também dentro daquilo que é a estrutura visível da realidade eclesiástica. Foram muitos os que deram a vida para sustentar e responder às demandas do tempo, para que o Evangelho também fosse defendido dentro do universo do mundo. E talvez vivamos hoje um tempo em que, sobre muitos aspectos, o Evangelho vem sendo atacado constantemente. Seja nas dificuldades que são próprias da vida, como é o tempo hoje da nossa pandemia que estamos vivendo, seja também naquilo que é a laicização do mundo e na materialização das nossas sociedades como universos que renunciam ou são indiferentes à existência de Deus. Cada vez mais há um desejo na nossa sociedade de relegar a religiosidade para uma questão subjetiva e individual. A fé cristã não pode ser vivida nesses termos, porque a fé cristã é, sobretudo, uma experiência comunitária. Porque a caridade não pode ser percebida se nós não pudermos, na relação com os outros, externá-la de modo concreto nas nossas atitudes e nas nossas promoções. Se estamos sofrendo hoje pela falta de possibilidade de estarmos juntos na igreja, de podermos celebrar a Eucaristia juntos, precisamos também crescer no nosso sofrimento por não estarmos podendo realizar as boas obras necessárias para que o mundo também saia dessa situação. O cristão, sobretudo, manifesta a sua fé na prática concreta do amor. Por isso, todas as expressões do amor estão dentro do universo do cristianismo. A educação é uma expressão de amor, então a igreja precisa se dedicar à educação. O trabalho é uma expressão do amor, então a igreja precisa se dedicar ao mundo do trabalho. A justiça é uma expressão do amor, então a igreja precisa se dedicar ao trabalho da justiça. O atendimento aos pobres é uma manifestação de amor, então a igreja precisa ter uma opção preferencial pelos pobres. E assim por diante. Todo o universo que demanda a prática da caridade é o universo do exercício da construção do reino de Deus a partir dos fiéis em Jesus Cristo. Por isso, não podemos, queridos irmãos e irmãs, nos acomodar, porque essa unidade pedida por Jesus no Evangelho de hoje, para que nós estejamos em Deus e Deus esteja em nós, e nós também nos sintamos unidos entre nós,
precisa ser construída a partir justamente da nossa decisão firme e forte de trabalhar efetivamente pela construção do reino dos céus. Por isso, me desculpem, tem muita gente que às vezes vem e fala assim: padre, o senhor não vai se posicionar em relação àquilo, aquilo outro, o senhor não vai se posicionar, a igreja não vai fazer uma proclamação sobre uma coisa, sobre outra. A igreja é sempre depositária e da comunhão. Nós somos chamados a ser agentes da comunhão. Por isso, a igreja não deveria, e eu sei que em alguns lugares isso existe, mas a igreja não deveria tomar partido. A igreja não é da esquerda, a igreja não é da direita, a igreja não é do centro, a igreja é de Jesus Cristo. E a igreja precisa trabalhar para a comunhão de todos. Por isso, nesses partidos, todos aqueles que cooperarem com o bem e com a comunhão no mundo, devem ser apoiados e incentivados se os seus valores estão ajustados e são corretos. Mas se nós tomamos um partido, deixamos de ser a perspectiva do Evangelho, que é a perspectiva da comunhão. Hoje, Paulo não toma partido nenhum. Fariseus e saduceus brigam entre si, querem se matar, querem matar Paulo. Os romanos olham aquilo tudo lá com indiferença e em nenhum momento daquele lugar se percebe de fato Jesus. Paulo sai de Jerusalém, deixando lá justamente a confusão partidária comendo solta, e vai a Roma para oferecer a sua vida também por conta do Evangelho. Não sejamos ingênuos. Nenhum partido mundano é capaz de nos dar o que precisamos para alcançar a vida eterna. Nenhum partido mundano é capaz de propor a estrutura que nos ajude efetivamente a construir o reino dos céus. E nenhuma política partidária responde àquilo que é a doutrina social da igreja. Qual é a doutrina social da igreja? Que nós cooperemos na sociedade para que seja construída uma experiência social que se aproxime daquilo que deveria ser o reino de Deus. Que não haja necessitados entre nós, que nós possamos responder às necessidades de segurança, de educação, de bem-estar, para que cada ser humano possa viver segundo aquilo que é a sua dignidade. Assim, o cristão deve cooperar com os estados que procuram estabelecer políticas correspondentes à dignidade da pessoa humana e cooperar com todas as iniciativas sociais que possam nos levar a alcançar essas metas. E o cristão precisa ser forte e resiliente, sobretudo, no esforço dessas práticas. Quando a política partidária se torna tão opressora, e tão contraditória, o cristão precisa voltar o seu olhar não mais para a experiência política, mas olhar para o social, para aquelas pessoas que necessitam de auxílio, para aquelas pessoas que necessitam da graça, estabelecer iniciativas concretas de caridade para que nós possamos construir uma sociedade mais justa e mais fraterna e, infelizmente, muitas vezes a revelia daquilo que são os nossos processos políticos. Quando os processos políticos se tornam verdadeiro interesse pelo bem-estar da sociedade, aí sim eles se ajustam àquilo que é a política boa, àquilo que é a política correta. Enquanto não houver esse tipo de prática, vamos ver pessoas simplesmente procurando seu próprio interesse e suas próprias possibilidades, ou os interesses e as possibilidades dos seus partidos. Isso não responde ao bem do povo de Deus e isso não responde à verdadeira progressão social. Nós precisamos entender dentro desse universo que o caminho é o respeito pelo bem comum, pelo bem do direito e pela legitimidade, e a garantia de uma vida correspondente à dignidade da pessoa humana. Só Jesus Cristo é capaz de nos ofertar uma resposta verdadeira a respeito do homem. Por isso, dentro desse contexto tão confuso em que vivemos, queridos irmãos e irmãs, vos convido à fortaleza, à resiliência no bem,
a preocupação com o outro, a prática honesta e desinteressada da caridade em vista de uma construção de uma verdadeira sociedade mais justa e mais fraterna, tentando ajudar, que o Estado e a política sejam reorientados para a perspectiva do bem comum, que há muito se perdeu, infelizmente, na política brasileira. Assim, o nosso caminho deve ser o caminho justamente da construção do reino de Deus, do estabelecimento da paz e da comunhão entre os homens. A igreja não é politiqueira, A igreja é, sobretudo, essa estrutura de salvação que nós devemos oferecer à humanidade como caminho de realização e de plenitude para o próprio ser humano. Peçamos hoje, então, ao Espírito Santo que nos dê a devida fortaleza de defender os valores e aquilo que é necessário ser defendido em nós, mas que nós também nos tornemos verdadeiros empreendedores daquilo que é a construção do reino de Deus e do estabelecimento da vida da graça, seja pelo cultivo da virtude da religião, seja pelas boas obras de caridade tão necessárias nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, queridos irmãos e irmãs, quero recordar o que significa a comunhão espiritual. Não o momento que nós vamos fazer agora de comunhão espiritual, mas aquela comunhão que nos faz verdadeiramente igreja, Quando o nosso coração, o nosso entendimento e a nossa vida se orienta verdadeiramente para a construção do reino dos céus, junto com a missão redentora de Cristo, que nos convida a nos oferecermos a Ele também, como testemunhas dessa grande obra de salvação. Comungar espiritualmente significa também procurar na experiência da vida a coerência que é própria do cristão. Por isso hoje, na sua comunhão espiritual, peça ao Espírito Santo que renove dentro do seu coração o dom da fortaleza. Que a fortaleza possa defender a fé dentro de você, dentro da sua razão, dentro do seu coração. E que também, a partir dessa fortaleza interior, possamos empreender a vida segundo o Evangelho. Estar em comunhão com Cristo significa procurar de modo concreto essa plenitude de unidade, para que nós sejamos sempre um com Ele. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Quanto aprendizado no dom da fortaleza, nesse dom do Espírito Santo que nos capacita a vencermos o pecado, a sermos disciplinados, resilientes, não pelas nossas próprias forças, mas que fujamos do pecado, lógico, com a nossa força de vontade, mas buscando o auxílio da graça divina. Como é importante para os nossos dias esse dom da fortaleza. Verdade, e nós precisamos viver esse momento e estes momentos todos em oração. E eu quero convidar a você, esse casal que nos acompanha, para que nesse momento nós possamos fechar os nossos olhos e entregar ao Senhor tudo isso que estamos passando e todos os ensinamentos, todas as aprendizagens que Ele tem nos concedido. O Senhor quer nos fazer santos, o Senhor quer que sejamos fortes, que tenhamos o dom da fortaleza diante das tribulações, diante das dificuldades, nos nossos relacionamentos. Então, com os olhos fechados, apresenta ao Senhor quais são as necessidades da sua vida conjugal, quais são as necessidades e os momentos em que parece que estamos fracos diante de tantas coisas que nos acontecem, diante das dificuldades, nas situações, nas relações com os filhos. O dom da fortaleza é aquele dom que nos sustenta, que nos mantém de pé, mesmo quando todos os ventos são contrários, quando parece que todas as forças são contrárias. Então nós agora, diante do Senhor, apresentamos: Senhor,
cuida de nós. Dá-nos a graça desse dom da fortaleza, para que não, Senhor, não saiamos nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos também nós, enquanto casais, um ser suporte para o outro. Dá-nos, Senhor, a graça de crescer nesse dom. E, Senhor, neste dia, aproveitarmos e crescermos espiritualmente, para que sejamos santos, um casal santo, um casal que possa ser luz deste mundo e sal nesta terra, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas famílias nesse dia de hoje também. E nos dê a graça, Senhor, da Tua presença hoje e sempre. Amém. E auxiliados por esta graça, e auxiliados por esse Espírito Santo que nos impulsiona a, pela fortaleza de Deus, vencermos os pecados. Vamos fazer agora o dever de sentar-se. Vamos então parar um pouquinho e, iluminados por esta palavra, fazer aquela pausa para o dever de sentar-se. À luz do Espírito Santo, à luz dessa fortaleza que nos torna verdadeiros cristãos. Então a gente tem 20 minutinhos para o dever de sentar-se e daqui a pouco a gente está de volta.